Então, vocês são meus seguidores, o que significa que vocês gostam de ler coisas boas, são pessoas inteligentes, sensíveis e apreciam as boas artes. Boa música, bom livro, principalmente bom livro e boa música. Então talvez o vídeo de hoje não seja pra você. Vamos lá, galera. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito e que parece meio contraditório, mas que, enfim, eu acho que vai vir bem a calhar aí para talvez alguns de vocês. Eu vou ver como é que isso aí vai ser recebido, mas vocês podem deixar o feedback honesto de vocês nos comentários, tá bom? Aproveitando, já se inscreve no canal, já dá um joinha e também já assina a gente lá no Catarse, porque a gente precisa que esse site, esse canal no YouTube seja monetizado de alguma forma para que a gente possa se sustentar e não ficar de lambeção de saco aí com entidades escusas aí com as quais a gente não quer ser associado, sacou? Então o negócio é o seguinte, resolvi falar hoje de punk rock, tá? E mais especificamente de punk rock californiano. Volta e meia eu faço algumas listas de discos aqui e eu pensei em fazer uma lista de discos para você começar a entender o punk rock californiano, né, dali enfim, anos 80, anos 90, 2000 e etc. Só que eu fui listando os meus álbuns favoritos e eu fui vendo que tipo, cada um deles saiu num ano diferente. Então eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre a década do punk rock, tá? Então este vídeo é um disco por ano para entender o punk rock californiano da década de 90. Muito com certeza essas coisas vão ficar de fora e talvez não sejam os discos favoritos de vocês, mas sem sacanagem, eu não precisei forçar nenhum disco que está aqui por conta do ano. Todos os discos que eu coloquei, e são de bandas diferentes, então são 10 bandas diferentes, com 10 discos em 10 anos diferentes, e são todas bandas que eu gosto muito, e os discos que eu escolhi realmente são os meus discos favoritos da banda, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Começando no ano de 1990, tá? Eu trouxe aqui para vocês o disco Social Distortion, da banda Social Distortion. Apesar de ser um disco auto-intitulado, esse não é o primeiro disco do Social Distortion, esse é o terceiro disco do Social Distortion, e ele mas de certa forma é o primeiro disco que vem depois de uma pausa que o Social Distortion fez nos anos 80, porque o vocalista Mike Ness estava muito drogadão nessa época e ele teve que parar para tentar lidar com os vícios dele. Mas valeu a pena. Lançaram um discaço em 1990, então. Não sei a data exata, aliás, eu vou botar aqui na tela as datas exatas dos discos, caso vocês queiram. Caso vocês queiram não, né? O vídeo já saiu editado, então eu vou botar aqui para sua melhor fruição das informações que eu estou passando. Cara, Social Distortion, o disco, ficou famoso por conta daquela música Story of My Life, que tem algum Guitar Hero. Qual Guitar Hero que tem, você sabe? Acho que é o primeiro, talvez? Eu não sei. Mas assim, cara, é um descasso porque ele tem uma pegada de punk rock, mas que tem muito a ver com uma certa levada de blues, né? E de um blues mais já ligado à tradição do rock and roll do blues, né? Então você tem musicaças tipo Drug Train, e Could It Be Me, e Ball and Chain, e coisas do tipo, que são todas as músicas assim que combinam muito essa sonoridade do blues com esse vocal meio rasgado, meio anasalado do Mike Ness, que é muito divertido, assim. Os acordes geralmente são abertos e os campos harmônicos eles não são muito elaborados, assim, é uma coisa mais de escala pentatônica de blues mesmo, é tônica, terça, quinta, volta pra tônica e fechou, né? Mas assim, cara, puta disco. Se você não conhece Social Distortion, tá aí um excelente disco para começar a ouvir Social Distortion, tá? O Nicho, que é o meu baterista aí de, enfim, várias bandas que eu tenho, o Social Distortion é uma das bandas da vida dele, assim, ele é fanático pela banda e gosta muito desse disco também. Acho que esse disco, enfim, é uma das unanimidades aí da galera do punk rock, porque mesmo quem gosta mais de Social Distortion reconhece que é um grande disco, né? Então tá aí. Anos 90, 1990, Social Distortion do Social Distortion. 1991, peguei aqui, juro também que é o meu favorito deles, cara, que é o Pennywise do Pennywise. Esse sim é o primeiro disco da banda, por isso que é auto-intitulado, né?
O Pennywise nessa época ele tinha ainda o primeiro baixista, o Jason Method-Tursky, que, enfim, que é um cara que veio a marcar muito das músicas posteriores da banda, porque ele, enfim, cometeu suicídio eventualmente e alterou muito a forma dos músicos fazerem as letras e compor as músicas da banda, assim. Inclusive esse disco ele tem uma última música que é basicamente o hino do Pennywise, que é a Brohin, né? Que até aqui perto de casa tem um estádio do Paraná Clube, né? Que é uma espécie de time de futebol, tipo, é mais ou menos um time de futebol assim, daqui de Curitiba. E a torcida do Paraná Clube, quando tinha jogo do Paraná Clube, cantava o refrão dessa música aí, na torcida organizada. É verdade, é por isso que o time não dá certo, né, cara? Essa torcida de punk, cara. Mas assim, Pennywise, o disco, né? Tem muitas músicas boas pra caramba, assim, principalmente as 3 primeiras ali, eu acho que são porradas e principalmente mostram ali a rapidez do Pennywise, né? Acho que a rapidez que eles têm nesse disco raramente se repetiu nos discos posteriores, né? Embora goste bastante dos discos que vieram depois, gosto muito do... Caralho, me deu um branco, mas acho que é o About Time, né? É About Time o nome do disco? Aquele disco tem Peaceful Day e tem... Hã? Nome não sei. Não? O amarelinho? Bom, enfim. Eu acho que é About Time, é alguma coisa a ver com Time, mas acho que é About Time. Então eu gosto muito desse, gosto muito do Straight Ahead, gosto muito do Full Circle, mas o meu favorito de todos, assim, disparado, é o primeiro, por conta da rapidez e da crueza, assim, das guitarras, assim, sabe? Tá muito violento aquele disco e é uma experiência incrível, assim, o show do Pennywise, né? Aliás, parênteses, né, muito engraçado. Você já contei essa história aqui do Pennywise? Eu já contei? Não lembro. Mas enfim, 2000 e sei lá quanto, 5, 6, eu era um jovem fudido aqui em Curitiba e o Pennywise veio tocar e eu não tinha dinheiro pra ir no show, assim, porque já era esses preços de show, né? Preço meio caro, assim. E aí eu morava no centro, tava à toa na vida, e você falei, vou tentar descobrir qual hotel que os caras estão, pelo menos eu tiro uma foto com eles, enfim moleque, né? Sei lá, 20 anos aí. Aí descobri o hotel deles e fiquei esperando, eles estavam voltando da passagem de som, chegaram, eu falei com o Fletcher, que é o guitarrista. E cara, o Fletcher do Pennywise me tratou muito bem, cara. O cara falou assim, meu irmão, bora no show, não sei o que. Eu falei, Fletcher, eu tô sem dinheiro. Eu falei, não, a gente coloca você pra dentro, relaxa aí, não sei o que. Falou assim, tá de bobeira aí, eu vou subir aqui pra tomar um banho, trocar de roupa. A gente vai sair pra jantar, vamos jantar com a gente. Então eu fui jantar com ele, fui jantar com o baixista, com o produtor deles, daí tirei foto com todos eles. Aí fui pro show do Pennywise, na van deles, assim, os caras me levaram até o show. Aí eu fiquei no camarim do Pennywise ali, e aí eu e o Fletcher, a gente ficou tocando guitarra, e a gente ficou tocando uns minor threat, assim, e eu vou botar uma foto aqui desse dia, aqui de eu tocando a guitarra do Fletcher aqui. E aí assisti o show de cima do palco, ganhei baqueta, credencial, palheta, a porra toda, assim, os caras me trataram muito bem, assim, cara, é um dia que eu lembro com muito carinho, e acho que é uma dessas coisas muito massas, assim, da generosidade do punk rock, assim, né, cara, esse carinho que a galera tem com quem realmente, quer muito ver o show, é fã pra caralho, mas não tinha como ver, né. Até que hoje em dia eu não sou mais tão fã do Pennywise, muito em parte por causa das letras, assim, eu comecei a achar as letras do Pennywise, depois que eu comecei a ficar, sei lá, mais lido e tal, comecei a achar elas meio genéricas, assim, mas ainda guardo com muito carinho, assim, essa fase em que eu ouvia, né, do Pennywise ali, que são os discos ali da década de 90 até mais ou menos o comecinho dos anos 2000 ali. Então eu acho, cara, esse disco muito foda. 1992, cara, isso aqui foi muita sorte mesmo, porque isso aqui é pra se duvidar que é o meu disco favorito, mas realmente que é o Ignition do Offspring, cara, que é o segundo disco do Offspring. O Offspring tinha lançado um primeiro disco, chamado Offspring também, um disco auto-intitulado, mas eu acho que no Ignition é aqueles discos assim que do começo ao fim, todas as músicas são maravilhosas, assim, de excelentes. E o Offspring ele fez muito sucesso depois com o terceiro disco deles, que era o Smash, que era o disco que tinha a famosa música Come Out and Play, né, que é aquela You Gotta Keep On Separated, né, e Self-Esteem, e Bad Habit, e Nitro, e todas aquelas coisas, né, e aquele cover de Killboy Powerhead que eles fizeram. E é muito legal você ver esse momento exatamente anterior do Offspring,
porque o Offspring, assim, hoje a sonoridade deles pode parecer até meio boba pra gente, mas na época, quando o Offspring foi lançado, era uma sonoridade muito nova dentro do punk rock, porque combinava umas guitarras assim um pouco mais agudas e um vocal de metal, assim, o vocal do Dexter Holland no começo do Offspring principalmente, o cara era metaleiro, assim, né? O cara um loirão branco que nem um palmito, o cara com umas trancinhas, né, camisa de flanela e cantando metal, assim, uma coisa meio maluca. E esse disco foi o primeiro disco do Offspring já que conseguiu um contrato com a Epitaph Records. A Epitaph é a gravadora, mítica gravadora de punk rock, tocada pelo Brett Gurewitz, né, que era o guitarrista do Bad Religion. Hoje acho que ele não toca mais guitarra no Bad Religion, mas ele continuou compondo junto com a banda. O Brett, assim, quando eles foram lançar o disco, né, foi muito por insistência de um produtor, porque eles não estavam muito bombados ainda, mas o Brett falou assim, não, cara, vamos dar uma chance aí pra eles, vai que seja legal. Puta, cara, 92, 94 os caras lançaram o Smash, Brett Gurewitz encheu o cu de dinheiro com esse disco. Posso que foi uma aqueles insights assim de gravadora que o cara falou assim, cara, que bom que eu aceitei esse risco aí naquela época, porque realmente se pagou, né? O Ignition, cara, tem muitas músicas que são entre as minhas favoritas. A minha música favorita do Offspring não tá nesse disco, tá no primeiro, que é Teheran, né? Mas é muito engraçado porque a Teheran, o que acontece? Teheran é uma música sobre a guerra no Irã, e ela foi transformada num EP chamado Bagdá, em Bagdá. A música foi chamada Bagdá. Então, em vez de falar sobre a guerra no Irã, começou a falar sobre a guerra do Iraque, porque mais ou menos ali naquela época estava rolando a guerra do Golfo. Então, cara, basicamente eles pegaram a mesma música e mudaram o Irã e Teherã por Bagdá, né, na música. Irã por Iraque e Teherã por Bagdá. E esse EP foi o EP que convenceu o Brett Gurewitz a assinar o Offspring na Epitaph, né? Então foi uma coisa muito interessante nessa época, por conta dessa música, cara, que eu acho que é a maior pedrada que o Offspring já fez, mas o Ignition, embora não tenha essa música, tem outras músicas muito interessantes também. Acho que eu posso incluir aí das mais famosas, LAPD e Dirty Magic, que foi regravada recentemente numa gravação meio tosca de um dos últimos discos do Offspring, que é aquele Times Go By, que é um disco péssimo, assim. Offspring, cara, tadinho, depois da Americana nunca mais conseguiram fazer nada que preste, assim, né? O Americana já não é um grande disco, mas dali pra frente, cara, foi só ladeira abaixo e meio foda, assim. Vi recentemente umas entrevistas com o Offspring. Nossa, os caras são muito sem carisma, cara. Os caras são completamente sem carisma. Os caras, tipo, o Dexter Holland, que é o vocalista do Offspring, vocês sabem que ele tem, além da carreira dele como cantor, ele tem uma carreira muito preeminente também no ramo da ciência, né? Ele tem um PhD em microbiologia e ele concluiu esse PhD agora, em 2017, em alguma coisa a ver com a decodificação das proteínas do RNA no HIV, né? Então ele estuda essa coisa aí, né? Muito difícil de explicar para mim que sou de humanas, mas em todo caso, ele acho que até foi muito bom, assim, que ele deixou um pouco o punk rock de lado para fazer alguma coisa de importante, porque as coisas importantes que ele fez no punk rock ele fez mesmo na década de 90. Mas eu tava falando ainda do Ignition, né? O Ignition abre com uma música chamada Session, que é muito boa. Tem batidas muito interessantes, tipo, cara, Take It Like a Man, Kick Him When He's Down, No Hero, Forever and a Day. Cara, só música boa nesse disco, assim, sério. Eu acho que é um dos discos... Pô, Epidemic, cara, Burn It Up, enfim. Cara, eu vou ficar aqui só citando as músicas do disco, mas elas são todas, assim, cara, excelentes mesmo. O Offspring, embora seja um punk, assim, mais feliz, assim, esse disco eles estão mais violentos, assim, estão um pouco mais agressivos na sonoridade. Embora ainda tenha esse senso de humor meio negro que permeia a banda desde muito sempre, né? Então esse foi o disco de 92, assim, eu falei, cara, que sorte, né, que esse disco é de 92, porque é o meu disco favorito do Offspring. Não ia querer falar de nenhum outro disco que não fosse esse, né? Mas tá bom. Quarto disco que eu vou falar pra vocês, então, de 93, em 1993, foi lançado em junho de 93, foi lançado o Recipe for Hate do Bad Religion. Também o meu disco favorito do Bad Religion, esse é o 7º álbum deles, né? Foi o último disco do Bad Religion pela Epitaph,
porque, não sei, eles saíram da Epitaph e assinaram com a Atlantic, que é uma outra gravadora, que é uma fase um pouco obscura do Bad Religion. Daí eles voltaram depois no Process of Belief em 2002, voltaram para Epitaph, enfim. Tem até uma engraçado que o NoFX tem uma música chamada I'm a Huge Fan of Bad Religion, que ele fala, né, I'm a huge fan of Bad Religion, I even bought a brown Fender Precision, signing to Atlantic was a really bad decision, but now they're back on Epitaph, hey. Né, então eles estão falando assim, né, eu sou muito fã de Bad Religion, eu até comprei um baixo marrom, um Fender Precision marrom, pra ficar igual o Jay, que é o baixista do Bad Religion. Ele falou assim, e assinar com a Atlantic foi uma má decisão, mas agora eles estão de volta na Epitaph. E aí, né? Esse é o primeiro verso da música. E tem um verso nessa música que eu acho muito bom também, que ele fala, eu comprei o Suffer, né, que é um disco muito clássico do Bad Religion também, eu comprei o Suffer e depois eu comprei um dicionário para entender, porque é isso, né? O Bad Religion ele é muito conhecido pelo vocabulário extenso, né, pelo léxico extenso que o vocalista, né, o Greg Graffin, usa nas letras. O Greg Graffin, assim como o Dexter Holland, é um proeminente acadêmico aí, né, das ciências. Ele tem, eu acho que ele tem um PhD em paleontologia, se eu não me engano. Greg Graffin escreveu alguns outros livros de divulgação científica e algumas reflexões dele sobre, enfim, religião e Deus e a carreira dele no punk rock. Mas assim, o Recipe for Hate é o meu disco, cara, favorito mesmo do Bad Religion. É o disco que dá nome à minha banda cover de Bad Religion. Minha banda cover, eu tenho uma banda cover chamada Recipe for Hate. Então, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, tá lá. Não precisa seguir no Instagram, mas se vocês gostarem de Bad Religion e quiserem seguir lá, tá lá, né? Chama Recipe for Hate BR, né? A arrobinha lá da gente. E assim, cara, o que eu gosto desse disco do Bad Religion mais do que os outros, né? Esse disco é um disco muito melancólico do Bad Religion. E eu acho que aqui eles deixaram mais de lado, eles já estavam nesse processo, mas eles deixaram um pouco mais de lado uma cobrança coletiva a respeito de soluções para o mundo, para uma individualização da culpa, né, e uma percepção da singularidade do pensamento. E eu acho que isso se traduz em algumas músicas muito clássicas desse disco, né, que é o My Poor Friend Me, acho que também Look It In, Struck a Nerve, coisas assim, né? Acho que essas músicas elas são muito interessantes, mas também existe um certo tom quase apocalíptico nas letras, assim, acho que por conta do fim do século, né? Isso foi lançado em 93, 92, teve a famosa Eco 92, né, do Rio, e eu acho que isso foi um marco aí para muita gente pensar nos rumos aí da sustentabilidade do planeta. E aí as pessoas, e ele fala aqui, né, nessa música assim, cara, o planeta tá indo pro vinagre, a gente tem que fazer alguma coisa. Enfim, então tem algumas músicas que também apontam para isso, né? Uma das músicas mais famosas do Bad Religion, que é American Jesus, é desse disco, né? Esse disco tem backing vocals muito interessantes, né? A moça do Concrete Blonde canta lá no Struck a Nerve, e o mocinho do Pearl Jam, o Ed Vedder, né, canta um refrãozinho em Watch It Die, se eu não me engano, né? Watch It Die. I saw a man in a big screen. O último show do Bad Religion, cover que eu fiz com essa minha banda, a gente tocou esse disco na íntegra, assim, na ordem, na íntegra, então foi um momento bem emocionante pra gente, porque esse disco acabou de fazer 30 anos, né? Foi lançado em 93, então fez 30 anos aí agora, nesse 2023, e, pô, envelheceu muito bem, cara. Acho que é um disco muito querido por boa parte dos fãs aí do Bad Religion. Muito engraçado que, inclusive, os meus amigos ali da banda, né, nós somos 5, e a gente um dia tava no grupo do WhatsApp, assim, falou assim, galera, vamos mostrar aí os discos físicos do Bad Religion que vocês têm, assim. E o Grey Race e o Recipe for Hate eram os discos que todo mundo tinha em comum, assim. Então todo mundo tinha um pouquinho de discos do Bad Religion, mas esses dois, né, mas principalmente o Recipe for Hate, absolutamente todo mundo tinha, porque é um disco muito icônico aí da banda, né? Apesar de ser um disco, né, mais avançado do Bad Religion, é o 7º disco, né? Os caras são bem antigos, agora eles estão, sei lá, no 19º, 20º, alguma coisa do tipo, tá bem pra frente. O 5º disco que eu ia trazer pra vocês, de 1994, aliás, 1994 é um disco, é um ano que lançam
muitas coisas interessantes. 94 e 95, cara, são anos importantes aí pro punk rock californiano. Mas em 94 saiu o Punkin' Drublic do NoFX, que é um dos grandes favoritos aí, acho que talvez o maior feito comercial do NoFX, né, foi esse disco. O NoFX, que é uma banda californiana também bem longeva, recentemente anunciou aí o fim das atividades, né? Também tem uma banda cover de NoFX, então quem quiser seguir também de novo, só se gostar, mas tá lá, NoFX Brasil. Eu gosto muito desse disco, acho que foi o primeiro disco do NoFX que eu ouvi, propriamente dito, né? O maior sucesso do NoFX está nesse disco, que é o Linoleum, né? A primeira música que abre o disco, que é uma música que faz um sucesso danado, a galera faz cover dela doidado. É uma música que, apesar do sucesso dela, ela não tem refrão, né? Não tem partes que repetem, é uma música, né, sem refrão nenhum, uma estrutura até bem esquisita pro punk rock. E tem, cara, é um disco extenso, tem bastante coisa nele, né? Já tem ali os trompetes do El Ref fazendo algumas coisas muito interessantes, né? Em My Heart Is Yearning. Qual outra música que tem? Eu acho que é Dig. Tem algumas músicas aí, porra, muito boas nesse disco. O nome da minha banda cover de NoFX veio de uma música desse disco, chamada The Bruce, né? Então o nome da minha banda de cover de NoFX chama The Bruce por conta desse disco. The Bruce é uma música que conta a história de judeus skinheads, né? Não skinhead neonazista, mas skinheads do movimento punk skinhead. Se você não sabe o que é isso, cara, e vai falar que skinhead é nazista, é melhor você ficar na sua e não falar nada do que ficar aí emitindo aí toda a sua ignorância na internet como uma pessoa medíocre faria. Mas assim, né? O skinhead neonazi e o skinhead dos primórdios do punk rock não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas assim, é uma gangue de judeus skinheads, né, que saem pra fazer arruaça, né, enfim, pra tipo arrumar briga e encher a cara de vinho coxa, mas eles têm que voltar sábado de manhã por causa do Shabbat, né? Então... Aí eu falei, porra, né, enfim, tamo aqui e tal, cara, assim, né, eu não jogo a carta do judeu aqui, né? Somente agora que tá rolando essa fita aí. Eu não fico falando das minhas origens, porque eu acho que é até meio chato ficar me colocando nessa parada, sendo que eu nunca abordei muito esse tema. Mas assim, achei engraçado porque, porra, durante um tempo da minha vida, talvez eu tenha sido uma pessoa assim, cara. Talvez eu tenha sido não praticante, obviamente, mas assim, alguém ali que, porra, né? Enfim, deixa pra lá. Cara, esse disco é muito bom. Outras músicas famosérrimas desse disco tá Perfect Government, Don't Call Me White, a própria The Bruce, Lottie Myers, que é uma música muito foda, que é cantada pela vocalista do The Muffins, né? Faz uma participação especial muito boa nesse disco. Enfim, cara, uma série de músicas aí muito boa. Punk Guy, Happy Guy, Jeff Ware Birkenstocks, enfim. A última música, que é Scavenger Type, de uma versão reggae, né? Scavenger Type é uma música mais antiga do NoFX, fizeram uma versão reggae, então assim, também puta canção maneira. Então tá aí. As coisas saíram em 94, acho que foi o... que saiu em 94 também? Acho que foi o Duke do Green Day, saiu em 94. Não. 95, né? O sexto disco, trouxe aí o And Out Come the Wolves, do Rancid, né? Que também é um descasso, né? Gosta né? O Murilo tinha uma banda aí que tocava, supostamente, né? Só ouvi essas lendas aí, nunca tive comprovação de nada, mas já vi uma foto aí do Murilo de dreadlock aí tocando guitarra e aparentemente era nessa banda aí, né? Como é que era? Coração de Papelão o nome? Cardbox. Cardbox. Hã? Cardbox é quase cardio box. É Cardbox, né? Cardbox, Caixa de papel. Caixa de papel, exatamente. A banda do Murilo aí, supostamente. Dizem as escrituras, né? O And Out Come the Wolves é o terceiro disco do Rancid. Também é um dos maiores sucessos da banda, acho que de longe. É um disco que tem muita influência do reggae, porque tanto o Jim Armstrong, né? O Jim Armstrong quanto o Matt Freeman, que é o baixista, eles tocavam numa banda de ska chamada Operation Ivy, que também, pra galera que curte ska, é uma das maiores bandas de ska punk da face da terra, né? Então é uma banda muito importante mesmo.
E ali a gente tem também um disco, cara, também muito longo, né, com levadas assim, cara, muito dançantes, muito pra cima, assim. E destaca mesmo o baixo do Matt Freeman, né? O Matt Freeman é um baixista de ska, originalmente, que foi pro Rancid tocar punk. Assim, cara, você botar um baixista de ska numa banda de punk, cara, eu não sei nem, tipo, eu acho que é tipo... sabe essa coisa da culinária italiana? De que os italianos, não sei se você sabe disso, mas assim, os italianos eles não podem fazer nada fora dos rudimentos locais deles, assim. Então, tipo assim, a cidadezinha aqui, a cidadezinha no cu do mundo da Itália, você cozinha esse tipo de massa aqui com alho, e essa cidade aqui do lado não pode ter alho, porque senão é a morte, a Terceira Guerra Mundial e não sei o quê. Então, assim, os caras que vão fazer cantinas italianas locais dessa cidade para cozinhar, os caras estão restritos aí ao código da nona. Os caras não podem desobedecer o jeito como a nona cozinha naquela região, então a parada é muito rígida mesmo, assim. E é por isso, inclusive, que quando os chefes italianos saem, né, para citar um aí, o Massimo Bottura, por exemplo, o cara deixa essa merda pra lá e vai fazer o que ele quer da vida, o cara vira, né, uma celebridade mundial, porque tipo, cara, soltou a besta da coleira, né? O cara tava cheio de regra e de repente o cara pode fazer qualquer coisa. É mais ou menos um baixista de ska tocando punk, assim, cara. O Matt Freeman, nesse disco, ele passeia pelas músicas, que tem uma progressão harmônica muito parecida com a do ska, é verdade, mas com muito mais liberdade para ficar preenchendo as coisas ali, porque é mais audível, digamos assim, né? O baixo no Operation Ivy tá ali muito bem trabalhado, mas é parte do som do ska ter um baixo bem trabalhado. Não é parte do punk. Então, assim, cara, dentro do punk, esse cara bota a cabecinha pra cima da água mesmo e faz umas paradas incríveis, né? O disco abre com aquela música Maxwell Murder, que é uma música que tem um solo de baixo que é muito impressionante. Já toquei esse solo algumas vezes. Algumas dessas vezes, inclusive, eu tava tipo caindo de bêbado. Mas consegui, o que quer dizer que antigamente eu era um excelente baixista, hoje em dia eu sou mais ou menos. E tem músicas assim, tipo Ruby Soho, Roots Radicals. Cara, deixa eu até pegar aqui o que mais que tem, porque esses dias tem tanta música. Time Bomb, é verdade, me lembrou, Time Bomb. Que mais que tem aqui, cara? Journey to the End of the East Bay. Olympia, Washington, né? Cara, Old Friend, aquela... Pô, não era esse disco? Aquela... Eu achava que era aquela... Tropical London? Não é Tropical London? Ah não, Tropical London é do outro, é do Indestructible, tá certo. Mas enfim, cara, porra, só música foda nesse disco aí também. É um disco muito extenso e é um disco muito legal pra você ouvir, pra você se animar, assim. Um disco animado pra caramba. E acho que esse é o grande mérito dele ali, né? Eu acho a persona do Tim Armstrong meio cansativa. Eu acho ele faz muito tipo, assim, ele faz muita pose. Acho que ele é uma espécie de supla do punk rock californiano, assim. Ele fica meio fingindo que ele tem um sotaque meio jamaicano, né? Enfim, as coisas meio cansativas. Mas assim, para efeitos de música e seus efeitos, funciona super. Então também não recrimino tanto por conta disso, porque quando você ouve é maneiro pra caramba. Essas coisas, né? Às vezes você tipo encaixa ali, né? Lembra do Snow? Aquele cara que cantava Informa, e nas bananas da banana playa, olha que bom down. Um lugar canadense ficava cantando igual jamaicano, né? Isso era muito engraçado, assim. Mas assim, funcionava pra música, mas a galera ficou falando assim, pô, meu irmão, para, né, cara, você é branco pra caralho, qualquer tua, né? Enfim, até o Jim Carrey fez uma sátira dessa música na época, que era Imposter, né? O cara é maior impostor aí. Mas enfim, mas funciona. O importante é que funciona, tá legal, tudo pela arte aí, ok. Mas é aquilo que o pessoal chama de LARPing, né, que é Live Action Role Playing. Né, que é tipo um RPG ao vivo, assim, né, igual você vai ouvir, sei lá, Dropkick Murphys, né, que é uma banda punk aqui também, que é de punk irlandês, os caras ficam fingindo que eles são holandeses o tempo inteiro, só que, porra, cara, quem tem família irlandesa de verdade fica olhando pros caras e fala,
Para de fazer tipo aí, velho, sabe? Tipo, só para. Cara, em 1996, a gente tem aí um descasso do Suicide Machines, que é o Destruction by Definition. Né? O Destruction by Definition, que é o primeiro disco do Suicide Machines, e o Suicide Machines, tudo bem, é uma banda assim que é meio punk, meio ska, fica bem no limiar, né? E esse disco principalmente fica mais no limiar do que nos outros, assim, esse disco ele é bem no meio termo entre o punk e o ska. Depois eles lançaram outros discos, eles lançaram o Battle Hymns, que é bem punk, e depois aquele outro, que eu esqueci o nome desse disco, que tem Sometimes I Don't Mind e Permanent Holiday, essas paradas, que é um disco muito pop, muito levadinha, felizinha, assim. Então são bem diferentes. Mas o Destruction by Definition, ele ficou muito famoso também porque a primeira música desse disco, que é New Girl, ela figura na trilha sonora do Tony Hawk Pro Skater 1, que é que é um jogo de videogame que formou a educação musical de uma galera, cara, de uma geração inteira, eu acho, assim, né? O Tony Hawk Pro Skater 1, só pra vocês terem uma ideia, assim, tinha músicas de... aonde a parada me toca, né? Suicide Machines, Suicidal Tendencies, Goldfinger, Primus, Vandals, Dead Kennedys, umas bandas menores que não fizeram tanto sucesso, Unsane, que é incrível, é uma banda que todo mundo devia conhecer mais, inclusive. Então, assim, coisas aí, porra, muito interessantes, tá? Então, o Tony Hawk Pro Skater 1 formou o caráter aí de muita gente, né? E essa música New Girl tá lá também, sabe essa música? Got a new girl, so I got a new girl. Ele canta assim. Enfim, é um skazinho bem divertido e tal. E esse disco também, cara, é um disco longo, na minha opinião, embora as músicas não sejam tão longas assim. Mas é um disco, cara, que tem uns baixos muito trabalhados e muito rápidos, principalmente, assim. Cara, a velocidade do baixista do Suicide Machines eu acho uma coisa meio absurda, assim. Tem músicas tipo Break the Glass, No Time. Deixa eu pegar aqui mais que tem aqui, que esse disco aqui faz um tempo que eu não ouço. Mas é um puta disco. Hey, que é Hey Ska, né? Essa música puta, maravilhosa. Our Time, né? No Time, Our Time. Too Much, The Real You, Face Values, Van Song, Zero, So Long, enfim, outras músicas aí. Acho que esse disco é uma... Também, assim como o disco do Rancid, também é bem animado. O disco que eu estava tentando lembrar o nome deles, que eu não estava conseguindo lembrar, chama The Suicide Machines. É um disco auto-intitulado e, assim como o disco do Social Distortion, é o terceiro disco deles, é um disco dos anos 2000. Que é um disco que, cara, também é muito legalzinho, mas ele é um disco muito palatável, assim. Lembra quando o Green Day fez Warning, que ele fez um disco meio Beatles, assim, meio com levadinho, obladi, obladá? É meio isso que o Suicide Machines fez nesse disco. Tem um cover muito bom de I Never Promised You a Rose Garden nesse disco, mas eu tô aqui para falar do Destruction by Definition, né? Que aliás é um puta nome fudido também. Mas principalmente fica essa ideia, né, que eu falei do Matt Freeman no Rancid, fica a ideia do baixista aqui do Destruction by Definition, que eu não sei o nome, tocando baixo numa banda punk, né, com alguma referência, com algum background no ska, mas principalmente uma banda punk. Então acho que aí tá uma coisa fenomenal aí para vocês conhecerem também, caso vocês não conheçam o Suicide Machines. 1997 tem o disco Dude Ranch do Blink-182, cara. Eu não sou tão fã de Blink-182, inclusive recentemente eu saí da minha banda cover de Blink-182, porque eu tava com muita banda já, como vocês podem perceber. Eu falei, cara, eu preciso focar em outras coisas e tal. E eu nunca fui muito fã de Blink-182, mas eu gosto muito do Dude Ranch, né? E aí esses meus amigos, inclusive o Nicho, que eu já falei, que era o meu baterista, que me chamou pra tocar na banda, e eu, tinha tomado uns vinhos na hora que ele me mandou mensagem, eu acabei aceitando. E depois fui ficando na banda porque era muito fácil e tinha muita recepção, assim, a gente tocava, show enchia, a galera curtia pra caramba, então eu fui tocando pra desopilar, porque é muito fácil tocar Blink.
Mas o Dude Ranch é um disco muito interessante do Blink, assim, porque eu acho que eles conseguiram trazer um degrau acima a coisa do pop punk mesmo. Assim, os caras já estavam, nesse disco aí, que é o segundo disco deles, já estavam tipo, mais pop do que punk mesmo, sabe? E apesar de ser o segundo disco, né? O Cheshire Cat lá, que é o primeiro, que tem M&M's, que o Charlie Brown gravou naquele Luau MTV com a Sabrina Parlatore, pela Sabrina, cara, os ombros da Sabrina Parlatore naquele vídeo, cara. Ela, enfim, Sabrina Parlatore, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você. Em todo caso, Dude Ranch 97. O Blink é uma banda que eu acho uma banda muito estranha, mas de novo, uma banda estranha que funciona, assim, né? Eles são. É um trio, né? E são dois vocalistas, né? O baixista e o guitarrista cantam músicas alternadas, e às vezes eles cantam a mesma música juntos, ou alternando partes, enfim. E é muito engraçado que essa divisão de trabalhos ali no Blink, ela é muito visível, porque o Mark, que é o baixista, o Mark Hoppus, que é o baixista, ele é um cara sério, assim, ele é um cara que, ele até tenta ser meio bobo, assim, e fala umas besteiras, mas quando ele vai compor as músicas, ele faz músicas assim muito mais emotivas e compõe imagens muito interessantes, consegue fazer, ele sempre faz uns hiperlinks assim entre as músicas deles, né? Para efeito de ilustração aí, vocês conhecem essa música que está no Name of the State, que é aquela Adam Song, né? O Adam Song tem uma parte que ele fala: I took my time, I hurry up, the choice was mine, I didn't think enough, né? Que é uma parte que o Mark canta, ele escreveu essa música. Essa parte está fazendo completamente referência a Come As You Are do Nirvana, né? Que ele fala: Take your time, hurry up, choice is yours, don't be late. Ele fala: I took my time, I hurry up, the choice was mine, I didn't think enough. Então ele faz umas coisas inteligentes assim. Nesse disco, no Dude Ranch, tem uma música muito bonita, que é a minha música favorita do Blink, que chama Apple Shampoo, que é uma música que ele fez quando ele terminou com a namorada dele. Eu sempre esqueço o nome dela, cara, que é a moça que cantava no Dance Hall Crashers. Conhece Dance Hall Crashers? A banda de skazinha. Ela tem várias formações, mas a formação que ficou mais famosa eram duas meninas cantando, né? Daí uma delas era a namorada do Mark. E aí eles terminaram, e aí o Mark fez uma música assim, tipo, cara, toda emotiva, mas assim, é aquele clássico movimento do boy lixo, depois que toma o pé na bunda e fala assim: eu sei, eu fiz cagada, eu não mereço você de volta, não sei o que, eu aprendi minha lição, mas puxa vida, né? E aí se a mina cai nessa também, o problema é dela, né? Isso aí, enfim, foda-se, né? Se você cai nesse papo aí, filha, você tá merecendo. Você tá merecendo. Né? Mas essa música é muito bonita, assim. Tem Josie, que ele fala justamente da namorada, fala: minha namorada gosta de UL e DHC, DHC é Dance Hall Crashers, né? Tem Emo, outras músicas, né, do disco, né? Emo, Damn It, Untitled, New Hope, que é uma música que ele fala de Star Wars, que ele tinha uma tara na Princesa Leia lá. Então assim, cara, um disco muito bom. E é muito engraçado porque esse disco foi o último disco com o baterista antigo do Blink, que era o Scott. O Travis Baker, sei lá como é que é o nome dele. Ele é considerado um baterista muito inventivo do punk rock, assim, então ele faz umas coisas meio loucas, usa uma configuração meio estranha de bateria. Mas o Scott, ele era um cara extremamente simples nas composições, mas ele era muito resistente, cara. O cara aguentava horas de fazer tupá, 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 assim, sem parar. Josie é o próprio exemplo disso, né? Uma música que tem, sei lá, cara, 4 minutos, assim, e é só isso, assim, a música inteira. E o cara aguenta, assim, você vê a galera tocando isso ao vivo, assim, e você vê a galera se esgoelando pra tocar. E o disco inteiro, assim, então, Pathetic, essa música, enfim, várias outras. Então acho esse disco um disco bem interessante do Blink, embora o Blink seja uma banda menor, assim, pra mim, não gosto tanto. Também não acho que seja um som de moleque, porque claro que é de moleque porque é da minha época, né? Mas hoje em dia não é som de moleque, hoje em dia é som de tiozão que nem eu. Então também tem isso. O penúltimo disco que eu queria trazer pra vocês, que é o disco de 98, é o disco do Vandals, que é o Hitler Bad, Vandals Good. Tá? Esse que é o 7º disco do Vandals. O Vandals também tem uma carreira extensíssima, é uma banda muito influente, muito seminal para outras bandas do punk rock californiano.
Cara, o baterista do Vandals é uma lenda da bateria, que é o Josh Freese, que é o atual baterista do Foo Fighters, inclusive, né? Cara, só puxa lá depois na Wikipedia, bota lá Josh Freese na Wikipedia e puxa lá a ficha corrida do cara, puxa o currículo vitae dele lá pra vocês verem. O cara tocou com todo mundo, galera. O cara tocou com Avril Lavigne, Guns N' Roses, Vandals, Foo Fighters, Offspring, todo mundo que você pode imaginar, o cara toca. O cara é o músico de estúdio por definição, assim, né? Ele e acho que o outro baterista que também é assim, acho que é o Chad Smith, né, do Red Hot Chili Peppers, assim. Sei que tem esse produtor, como é que é o nome desse produtor novo aí, que tá todo mundo querendo fazer disco com esse cara agora, não sei. Mas ele já falou, assim, que ele já deixa o telefone do Chad Smith ali na agenda, porque precisou de um baterista de estúdio, ele já liga pro cara pra fazer, porque o cara é imenso mesmo. Imenso de altura também, né, mas enfim, o cara toca pra caramba. Cara, o Hitler Bad Vandals Good também ficou famoso por causa do Tony Hawk Pro Skater, porque tem uma música deles lá que é a música chamada Eurobarge, que é uma música que eu já tentei tocar com banda, assim, e ela é dificílima, cara, porque a bateria dela é toda no contratempo. Se vocês estão acostumados a ouvir bateria de hardcore, vocês sabem que a bateria de hardcore não tem muito mistério, né? Basicamente tupá, 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 tupá. Essa música, só de sacanagem, é patu, 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 patu. E aí você se vira pra começar a cabeça do tempo no bumbo ao invés na caixa, né? Então assim, ó, um chuchu de beleza aí pra dar um nó na tua cabeça, mas cara, é um descasso. Cara, esse disco inteiro é muito bom. O Vandals, eu acho que eles, pra mim, assim, principalmente que eu vi a discografia do Vandals, assim, por alto, meio que tudo. Mas tem dois discos do Vandals que eu acho que são fenomenais. Esse e um chamado Fear of a Punk Planet, que é um disco, acho que do ano 2000, assim, que não é um disco muito famoso, mas que ele evidencia uma característica que já estava nesse disco aqui, que é uma certa exploração de virtuosismo dentro do punk rock. Cara, tem músicas aqui nesse disco que, apesar da base muito simples, normal de punk rock, elas têm uma execução assim um tantinho quanto complicada, e que sugere um trabalho de produção maior em cima da composição. Tem uma música, para citar como exemplo, uma música que eu acho fenomenal, que chama Money's Not an Issue, né? Dinheiro não é um problema. Cara, a junção de bateria e baixo dessa música, junto com os backing vocals dela, assim, nem parece punk rock, cara. Nem parece punk rock de tão bem trabalhado que é, sabe? Nesse disco eles também fizeram um cover. Eles fazem muitos covers nos discos deles, assim. Nesse disco eles fizeram um cover de Come Out Swinging, que é uma música que está no primeiro disco do Pennywise, o primeiro disco que a gente falou lá, o segundo disco que a gente falou, né, do Pennywise, que é o primeiro da carreira deles, que é uma música chamada Come Out Fighting, que é uma música que entrou nesse disco porque foi dedicada de novo pro Jason Metal Tursky, que é o baixista deles, que tinha sido matado alguns anos antes, assim. E eles fizeram uma versão meio... eu não sei que ritmo que é esse, assim, é meio um rockzinho, indie rock, anos 90, assim, né? Porque o Come Out Swing, não é Come Out Swing, que idiota, Come Out Swing é a música do Offspring. Come Out Fighting, Come Out Fighting, conhece essa música? Problems, you let it pro. Ele faz uma versão dessa, faz uma versão popzinha, até eu ouço mais a versão do Vandals do que a versão do Pennywise. Eles fazem uma faz essa batidinha em vez da batida clássica de hardcore. E tem um cover também que fecha o disco, que é aquela música So Long Farewell da Noviça Rebelde, né? Que é aquela So Long Farewell, Auf Wiedersehen Goodbye, I hate to go and leave this pretty side. E eles, cara, botaram ali um instrumental de baixo, bateria e guitarra nessa música, que ficou um primor, assim, cara, um primor mesmo, assim. Mas, assim, outras músicas muito legais. É interessante que se diga também que esse disco, o Vandals, ele não é tão político quanto ele é nos outros discos, né? Ele fala um pouco menos sobre essa coisa de ser punk, sobre, porra, né, críticas sociais fodonas, pra fazer uma coisa mais engraçada, assim. Ele tem uma música chamada My Girlfriend's Dead, que ele fala que ele tinha uma namorada, e daí ele termina com a namorada, e daí onde ele vai as pessoas perguntam, e a namorada, não sei o que, e ele não quer falar que ele terminou, que ele foi chutado, e fala que ela morreu, assim, namorada, pô, tadinha, morreu, enfim.
Então tem essas People That Are Going to Hell, que é a música que abre o disco, é muito boa também. Tem umas vocalizações interessantes. O vocalista do Vandals, cujo nome eu esqueci, eu acho que é o tal do Quackenbush lá, ou esse é o baixista, não lembro, eu confundo o nome deles todos. O cara tem uma voz muito parecida com a Offspring, muito parecida mesmo, assim. O vocal dele, ele é um vocal mais agudo, mais rasgado, assim. Mas já não tem não tem tanto esse afã de metaleiro que o vocal do Offspring tem, né? Outras músicas desse disco que eu gosto muito, né? Idea for a Movie, OK, a própria Eurobarge eu acho fodida. I've Got an Ape Drape. Cara, tinha um vídeo dessa música no YouTube, hoje em dia só tem no Vimeo, que é uma drum can do Josh Freese tocando essa música, assim. Então se procurar lá I've Got an Ape Drape, Josh Freese drum can no Google, não no YouTube, vocês vão achar essa versão. Cara, ele tocando é muito bonito de ver mesmo, assim, cara. O cara realmente passeia na bateria muito fácil. Então tá aí, né? Tipo, cara, Hitler Bad, Vandals Good, do Vandals, descasso mesmo. O Vandals tem um dos discos que eu acho que tem um dos melhores nomes que eu já vi pra um disco de punk, que é Live Fast Diarrhea, né? Que é um trocadilho besta, mas assim, né? Viva rápido, diarreia, porque enfim, Live Fast, Die Young, né? Live Fast Diarrhea, só isso. Bem besta, mas gosto. Mas eles fazem vários covers nesse disco Fear of a Punk Planet. Tem um cover de Summer Lovin' do Grease, né? Que é Summer Lovin', Happy So Fast. No Hollywood Potato Chip tem um cover de Don't Stop Me Now do Queen. Então eles fazem essas coisas assim, geralmente, né? O No Doubt fez um cover do Vandals de uma música chamada Oi to the World, né? Que é sobre um indiano chamado Raj, que é um oi, né? Ou seja, um skinhead punk, e ele briga com os punks locais num bar e tal. A versão do No Doubt ficou muito boa, cara. No Doubt é uma excelente banda, então também escutem No Doubt, que é muito importante, né? Até acho que 97 ou 99, acho que 97 lançou o Tragic Kingdom, né? Do No Doubt também, que é um descasso, aqueles descassos que, porra, do começo ao fim, foda. Não botei aqui porque eu acho que o No Doubt não é exatamente punk. O No Doubt é uma mistura de ska com pop, né? Então acho que tem isso. E por último, 99, para fechar a década e fechar o nosso vídeo, o Freedumb do Suicidal Tendencies. Também parece improvável que eu goste desse disco, porque o Freedumb é um desses discos que a galera não gostou muito, né? Mas porque também ele ficou famoso por causa do Tony Hawk Pro Skater 1. De novo tinha uma música dele lá, que é aquela música Psycho Vision, sabe essa música? Psycho Vision, né? Eu fui atrás desse disco até bem antes do FNG e até daquele Light Scammer Revolution, que a galera não gosta mesmo, porque foi quando o Suicidal foi pro crossover, né? Tava quase meio metal aquele disco, e o Robert Trujillo tava na banda, né? Enfim, eu gosto muito desses discos renegados do Suicidal Tendencies. Eu acho eles muito bons, acho eles muito rápidos e muito ferozes assim, na proposta deles, né? A própria música que abre o disco Freedumb, que é a música chamada Freedumb, porra, ela é rapidaça e uma porrada mesmo. Cara, nesse disco, além de Psycho Killer, tem uma música muito importante do Suicidal, que é Hippie Killer, né? Já viu essa também? The Original Hippie Killer. All By Myself, Naked, I Saw You Naked, Halfway Through My Head, e Built to Survive, Get Sick. Enfim, cara, várias músicas aí menores do Suicidal, mas que fazem pra mim um descasso, assim. Eu gosto muito desse disco, gosto muito do FNG e gosto muito do Light Scammer Revolution, né? Acho que são os 3 discos do Suicidal que eu mais ouvi, assim, que eu curto mais. Mas o Freedumb eu acho um disco muito foda, e foi o último disco deles antes do hiato. Eles pararam, acho que não sei se gravaram coisas depois, até parei de acompanhar o Suicidal Tendencies depois disso, mas não devem ter feito alguma coisa aí eventualmente, deixa eu ver. Eles fizeram o disco 2000, Free Your Soul e Save Your Mind, tá? Então eu retiro o que eu disse, não foi o último disco antes do hiato. O último disco foi esse, porque depois eles lançaram o World Gone Mad só em 2016, né? Então tem isso também. Então
uma banda punk também interessante para vocês conhecerem, né? O Mike Muir, que é o vocalista, né? O Psycho Michael, ele é irmão mais novo do Muir, que era o skatista lá de Dogtown, né? Ele era um dos Z-Boys originais, junto com o Peralta, junto com o cara lá do Circle Jerks, enfim. Então eles estão com esse pé muito fincado aí nas raízes do punk rock californiano, ouviram muito essa parada e fizeram um som mais rápido, mais agressivo e mais a ver com uma cultura de periferia do que sei lá, por exemplo, que o Bad Religion, que é já um punk mais cabeça, ou que o Blink, que é um punk mais emotivo, né? O Blink é descendente direto do Descendants, né? Que é uma banda que foi muito importante também para a época, né? Depois, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse disco, eu faço o mesmo vídeo com 10 discos punks da década de 80 para vocês conhecerem o punk da década de 80 dessa região aí. Provavelmente o Descendants vai estar lá. Que o Descendants foi uma das primeiras bandas que começou a fazer música sobre namoradas ao invés de sobre foda-se a polícia e o governo e etc. Então pegou muito uma galera aí, o Blink foi descendente direto. Então, assim, mesmo que a gente esteja falando de um microcosmo muito pequeno, assim, o punk da Califórnia, tem muita coisa diferente rolando ali, né? Fora as outras bandas que eu não falei que são da década de 80, mas só dessas bandas da década de 90 você consegue perceber que existe diferença. Assim, tá uma pegada mais metaleira no Offspring, um tom mais reflexivo, mais cabeça do Bad Religion, uma coisa mais de periferia no Suicidal Tendencies, uma coisa mais emotiva e né, um pré-emo ali no Blink, né, enfim, essa variedade, um virtuosismo no Vandals. Então acho que tem tudo isso, tá? Cara, então é isso. Fiz esse vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não me xinguem muito por conta disso. Eu gosto muito de punk rock, galera. Eu queria compartilhar um pouco da minha paixão aqui com vocês. E foi isso. Quem sabe alguém aí aprecie isso, apesar disso aqui ser um canal de livros e continua sendo um canal de livros sério. A gente volta com conteúdo de livros toda quarta-feira, mas domingo a gente faz um conteúdo variado para você que está aí querendo dar uma desopilada aí da semana, beleza? Continua se inscrevendo no canal, comenta aí o que vocês quiserem nesse vídeo, dá um joia, ajuda a gente lá no Catarse, e é isso. Um abraço e tchau.